Oh, me perdoa, dessa vez eu acho que não tem. Louvado seja Deus, a paz do Senhor para os amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Voz Clamando no Deserto. E não podemos começar antes de estar tributando a Deus a honra, a glória e o louvor e a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Se você que está chegando aqui pela primeira vez, você pode estar se cadastrando, tá bom? Canal Voz Clamando no Deserto. Temos alguns quadros aqui dentro do canal, esporadicamente, que é este, né? Estudando junto, classe de adulto da escola dominical, Jovens Sois Forte, que é para os jovens, e Adolescente de Deus, que é conteúdo para os adolescentes. Os 3 quadros têm como objetivo principal nós estamos tomando conhecimento do conteúdo. Eu vou estar fazendo isso com você agora, neste momento. Todos eles, quando assim faço junto com vocês. E o objetivo principal é esse: conhecer o conteúdo da lição, proporcionando a todos quanto não vão estar com a revista em mão, não pôde adquiri-la, não houve tempo, ou não adquiriu porque não houve condições de poder estar numa sala de aula, mas gostaria de estar acompanhando, né, todo o trimestre, de acordo com cada trimestre, o seu conteúdo. Esses quadros aqui dentro do canal têm como objetivo dar esse suporte para você, tá bom? Temos também o quadro Momento de Reflexão, que é o mais constante que tem aqui no quadro, isso geralmente nas quinta e sexta-feira, porque na segunda, quarta e sexta, não, segunda, terça e quarta é onde eu deixo aqui os conteúdos de cada um deles. Terça, estudando junto. Segunda, estudando junto. Terça, Jovem Sois Forte. E quarta-feira, Adolescente de Deus. Aí na quinta e na sexta, quando o Senhor assim permite, nós deixamos algum versículo bíblico para a nossa reflexão. Eu já posso antecipar aqui, diante dessa lição, que até o presente momento já tem lição, já tem reflexões até o dia 13 de fevereiro. Pode ser que nesse momento que você vai estar aqui tomando conhecimento desse conteúdo, já tenha avançado um pouco mais. Mas já tem, até o dia 13 de fevereiro, está programado já pelo YouTube o momento de reflexões da terça e da quinta e da sexta-feira. E se for o caso, entre esses quadros, posso também estar acrescentando aqui alguma mensagem, algum estudo, né? Dentro do quadro, que eu tenho aqui, que até já faz tempo que eu não publico aqui, né? É Texto e Contexto. Esse é o quadro. Também tem um quadro, Diga Não ao Modismo. Mas isso aí é só quando há algo que é preciso trazer aqui à luz da palavra de Deus para a nossa consideração, a minha e a sua, tá bom? Vamos então estar aqui dentro do quadro, estudando junto, onde estaremos conhecendo o conteúdo da segunda lição. Porém, é importante sempre relembrarmos a cada gravação aqui, cada transmissão, né, que o tema central aqui no primeiro trimestre de 2025, da classe do adulto, é Em Defesa da Fé Cristã. A teopraxia combatendo as antigas heresias com nova aparência. E agora, de momento, estaremos conhecendo o conteúdo da segunda lição, que tem como tema Somos Cristãos, tá bom? Para isso, vamos estar orando,
Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança que o Senhor tem nos deixado da iminente volta do Senhor Jesus para vir nos buscar. Enquanto aqui estamos, ó Pai, abençoa esse momento aqui dentro do quadro Estudando Junto, onde estaremos conhecendo o conteúdo da segunda lição, que tem como tema Somos Cristãos. Por isso, ó Pai, nos abençoa. É o que nós pedimos, Pai, durante todo esse período. Já te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vou abrir aqui o conteúdo da lição, tá bom? Você pode estar parando também o vídeo. Se no momento da leitura você perder alguma coisa, você para ali o vídeo, faça a sua leitura calmamente e depois você pode prosseguir o vídeo, tá bom? Combinado? Vamos prosseguir, vamos começar aqui então. O textuário diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Essa orientação que foi resolvida ali no primeiro sinédrio, né, que houve ali na primeira encontro, né, que teve ali em Jerusalém, concílio, né, primeiro concílio. Dentre as demais decisões, uma delas era que não era para perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Porque a questão toda aqui era se precisaria se circuncidar, se precisaria seguir a lei estritamente, e tantos outros, guardar o dia de sábado e tantos outros pontos que ali foram resolvidos neste concílio. E um dos resumos foi que não deveria perturbar o gentio com respeito a essas questões, porque a essência é a fé no Senhor Jesus. Verdade prática: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras, olha aqui, e ritos. Ou seja, o cristianismo, ainda que aqui diga, é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo. O termo religião, né, no latim significa religar. Aquilo que estava cortado passou a se tornar, a se ligar novamente. E isso se refere justamente à questão do sacrifício do Senhor Jesus, né, a propiciação feita por ele na cruz do Calvário e aceita, né, prova da sua ressurreição. E diante disso, agora, todos nós, nos arrependendo do nosso pecado, podemos ter essa oportunidade de manter novamente uma comunhão clara, uma comunhão real com o Senhor Jesus, uma comunhão real com Deus, por intermédio da fé. Já não é mais qualquer parâmetro com respeito a conjunto de regras que nos torna, nos dá crédito ou nos acrescenta méritos para que essa comunhão ela aconteça. Unicamente pela fé no Senhor Jesus e na obra que o Senhor realizou no Calvário é que nos abre essa porta. Fato este que o escritor hebreu diz que o Senhor abriu, né, quando ali derramado o seu sangue, abriu ali, né, um caminho mais excelente através do santuário para que nós possamos chegar com ousadia diante do trono da graça de Deus e manter esse relacionamento. Vale lembrar aqui que essa iniciativa jamais partiu do homem. O homem, sobre o jugo do pecado, sobre a escravidão do mesmo, jamais, e mortos, diz a Bíblia que estávamos mortos em nossas ofensas e pecado. Então, insensíveis
essa questão de relacionamento com Deus, como também da sua importância. Foi Deus que deu início a tudo. Tudo tem o seu início nele. Por isso que Paulo diz: dele, por ele e para ele são todas as coisas. Leitura bíblica em classe, Gálatas 1 a 9 e o 14. Por que Gálatas? Aqui não é Gaitas, é Gálatas, tá? No lugar do I é L, Gálatas. E a carta de Gálatas que trata dessa questão. Justamente, somos cristãos. Não somos uma seita. Não somos uma igreja baseada em regras, em rituais, para que sejamos aceitos diante de Deus. A igreja de Gálatas estava sofrendo um desvio por parte daqueles que estavam fazendo parte da igreja, porque haveria ali, porque a igreja agora é uma só, judeus, gregos. E então uma igreja que abrange toda a etnia, toda e qualquer etnia. E no momento da igreja aqui, estava dentro desse congregar judeus, judaizantes, né, até mesmo, e gentios. E estes irmãos, que era do lado judaizante, estavam querendo ou obrigando com que os seus compatriotas da fé, ainda que sendo eles cristãos, que além da fé em Cristo Jesus, também fosse circuncidado, guardasse o sábado, guardasse as festas. É nesse momento em que Paulo vem, depois do conhecimento desses acontecimentos, vem trazer aí, né, relembrar os irmãos, fundamentar a doutrina da fé unicamente sob a primícia exclusiva de Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Subi por uma revelação. Ele expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido, olha aí, a circuncidar-se. Então era isso que estava acontecendo na igreja. E isso, observe bem, num bom sentido. Observe aqui, ó, constrangido, num bom sentido. Não era algo de forma tirânica. Buscavam persuadir os irmãos a somarem a questão dos ritos judaizantes ou correspondente à lei de Moisés. E Paulo, ele trata nessa carta sobre essa questão aqui. E isto por causa dos falsos irmãos, olha aí, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem, olha só, em servidão. Somos livres em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo o que venhamos a fazer, no que diz respeito à santificação das nossas vidas, tem que ser uma iniciativa nossa, não vai ser algo como um mandamento, mas como um desejo, como um sentimento de se preservar frente à contaminação comum deste mundo, ao pecado. Então há muitos, por sermos nós cristãos, que sim, tomamos iniciativas e essas tem que ser, na verdade, primeiramente pessoais. Porque há a diversificação dentro do corpo cristão. Há aqueles que vieram e são oriundos de diversas e variadas situações de conversão. Então não se pode querer criar um padrão, um empacotamento do que é ser cristão diante de regras que só servem apenas para a vanglória humana e não tem poder nenhum nelas mesmo. Quando nós olhamos aqui em Colossenses, Paulo ele trata disso.
capítulo 3, versículo no final, deixa eu ver aqui. Não, é capítulo 2, no finalzinho aqui eu vou achar, rapidamente. Ó, veja aqui, ó. Paulo diz: se morreste com Cristo aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesse no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrina de homens, as quais, olha só, têm na verdade alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Ou seja, regras que não vão mudar o homem. Não tem poder para isso. A convenção, ela parte do coração, de dentro para fora, pela operação maravilhosa e poderosa do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo aos Tessalonicenses ele diz: e o Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso corpo, vossa alma e no vosso espírito. Então aqui Paulo está tratando por quê? Porque essas coisas passam. Dentro das Assembleias de Deus, eu falo na questão geral, antigamente não se podia o homem ficar sem chapéu, como estou aqui agora. O homem tinha que ter um chapéu. E chegava no culto, tirava o chapéu, tinha ali a chapelaria onde pendurava, se é o seu nome correto, não sei, e participava do culto. Depois, ao sair, colocava o chapéu. Numa reunião, não se tirava o chapéu, se ficava com o chapéu. Não se podia assistir TV, porque se dizia ser do diabo. E tantas outras regras que eram puramente conceitos humanos. Conceitos que só levavam aqueles irmãos a uma questão de servidão a uma determinada denominação, a um determinado ministério. Porém, o Senhor Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos, ó só, com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Como a questão hoje, ainda dentro das Assembleias de Deus, da questão do uso do brinco, do uso de um pendente, de uma pulseira. É quando nós vamos lá para Ezequiel capítulo 16, não precisaríamos ir até lá, mas indo até Ezequiel capítulo 16, onde o Senhor fala através de Ezequiel que encontrou Israel sobre um sangue, traz aqui a figura de uma criança feminina banhada em sangue, abandonada. E depois de tudo isso, ele diz aqui, ó: e passando eu por ti, está dando a realidade do que Deus tinha feito com Israel, ele diz: e passando eu por ti, vi-te banhada no teu sangue, e disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Agora ele diz: e te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura, formaram-se os teus seios, cresceste o teu cabelo, contudo estavas nua e descoberta. Ele continua falando: então passando eu por ti, vi-te, eis que o teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti a minha aba e cobri a tua nudez, e dei-te juramento e entrei num pacto contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Agora, observe agora o tratamento que o Senhor deu, diz Deus aqui para Israel. Então te lavei, tudo é Deus, com água, alimpei-te do teu sangue e te ungi com óleo. Fala do Espírito Santo, óleo. Nesse texto, sim. Também te vesti de bordados, te calcei com pele de texugo, olha só. Cingi-te de linho fino
e te cobrir de seda. Até aqui tudo bem, né? Vamos agora para o 11, em que eu citei. Agora olha só, Deus falando através de Ezequiel para o povo dele. O que ele tinha feito com o povo, numa linguagem figurada. Mas olha só. Também te ornei de enfeites. Você que me ouve, que é da Assembleia de Deus, você, meu irmão, leia aqui comigo, leia a sua Bíblia. Se resguarde de você ser levado para uma questão de servidão, de mandamentos puramente humanos. Porque não tem só esse capítulo aqui, diante do versículo 11, o que nós lemos antes e a partir de agora aqui, que vamos ler, como outro texto no Gênesis mesmo, quando Rebeca, escolhida por Deus, quando Sara e todas essas mulheres usavam brinco, até crianças, homens do sexo masculino, usavam brinco, está lá em Êxodo, quando Arão pede aqueles utensílios, aqueles enfeites, diz que foi tirado até da orelha de crianças o brinco. Porém, abrindo aqui um parênteses, estamos dentro da palavra de Deus, onde existem abismos. Abismo geográfico, abismo cultural, que é a questão das crianças naquela época usavam brinco. Abismo histórico, abismo político, abismo religioso de crença. Então tudo isso temos que, à luz da Bíblia, tomarmos somente os princípios que nos servem como verdades para nosso amadurecimento na fé. E aqui Deus diz através de Ezequiel, observe, também te ornei de enfeites e te pus bracelete na mão e um colar ao pescoço. E te pus um pendente, olha só, no nariz. Deus falando. Vou voltar a repetir várias vezes. E arrecada nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Ó, assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, de seda e de bordado, de flor de farinha te nutriste, de mel e azeite, chegaste a ser famosa em extremo e subiste até a realeza. Olha só. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, olha só, pois eras perfeita graças ao esplendor. Observe bem isso. Graças ao esplendor que eu, Deus falando através de Maria, não é o profeta aqui, é Deus, que eu tinha posto sobre ti. Então Deus diz que tenha posto enfeite, bracelete, pendente no nariz, e por aí vai. Agora, como é que pode, sendo nós cristãos e livres em Cristo Jesus da lei, porque eles aqui, eles viviam sobre a lei, e ainda vivendo sobre a lei como povo de Deus, dentro da sua cultura, eles usavam brincos, pendentes no nariz, correntes, braceletes. E nada disso aos olhos de Deus se era pecado. Fato que o próprio Senhor usou de uma linguagem figurada, ou metáfora, não sei aqui, é um dos dois. Deus usou tudo isso, como ele fazendo isso em Israel, adornando o povo de Israel. Deus usaria o pecado para adorar o seu povo? O pecado não dignifica ninguém. O pecado, ele deprecia. Ele torna qualquer um de nós como escroto, como imundícia diante de Deus. Porém aqui não. E ele diz, ó, correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois eras perfeita graça ao esplendor que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. Então, amados, vamos tomar cuidado para que ninguém venha nos colocar sob servidão. Se somos cristãos, é o tema, não podemos ser contenciosos. Se você achar por bem ter que ir para um outro ministério, quando isso não é necessário. Usos e costumes não se trata de uma doutrina.
Se trata de um costume que é abraçado por determinados ministérios. Porém, você está ali por Cristo, pela fé em Cristo, não pelo padrão em que eles falam que seria o caminho, que seria esse, porque até mesmo dentro da própria do próprio regime interno, esqueci o nome agora, não tem uma relação lá do que tem que ter e do que não tem que ter. Então isso não se cobra. A pessoa que vem a Cristo, que serve a Deus, seja na Assembleia, Batista, Peniel, Palavra de Vida, Deus é Amor, qualquer uma dessas e tantas outras, está servindo ali naquela comunidade a Cristo Jesus. Está ali porque resolveu, pela iluminação do Espírito Santo de Deus, abandonar o pecado. E usar um brinco não torna ninguém pecador. Usar uma pulseira não torna ninguém pecador. Usar um enfeite não torna ninguém pecador, amados. O que torna eu e você um pecador é roubarmos, furtarmos, mentirmos. Vivemos sobre a esfera do pecado, do crime, da prostituição, da idolatria e por aí vai. Isso sim seria condenatório diante de Deus. Agora, é lógico, abrindo parente com ressalva. Esse brinco que você usa, minha cara e querida irmã, ela tem algum sentido de imagem, de superstição, que é essa palavra, voltada à magia, à feitiçaria ou qualquer outro sentido? Se é isso, aí sim, aí passa a se tornar um pecado. Isso é bíblico, está na Bíblia. Deus, ele falava para tirar e abandonar isso, a exemplo de Moisés quando estava diante ali do Monte Sinai. O Senhor disse, tira dos teus pés, tira a tua sandália dos pés, porque o lugar que estás é santo. Porque aquela sandália que Moisés tinha trazia a efígie de Faraó. Ela tinha um sentido supersticioso frente à cultura e à crença do Egito, dos egípcios. Então é esse equilíbrio que precisamos ter. E fecha aqui, parente, vamos prosseguir. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Está aqui, ó. A lição bíblica está falando que é irrelevante. Entenda bem o que eu vou dizer, a palavra que vou usar. Está deixando bem claro que aqui que para Deus é irrelevante a aparência dentro do princípio do equilíbrio. Entenda bem. Não é porque Deus não tem como relevância a aparência nossa que nós podemos nos vestir de qualquer maneira. Com certeza que não. Eu tenho por certo que todos que estiverem comigo aqui nesta lição, conhecendo esse conteúdo, há de concordar. Por quê? Somos cristãos. Porém, não podemos deixar a aparência em irrelevância diante de uma pregação, diante de um princípio até mesmo de imposição, quando o próprio Senhor não impõe, quando o próprio Deus, ele não dá essa relevância à aparência. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos a destra, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos ao gentio e eles à circuncisão.
Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas, olha só, os gentios a viverem como judeus? Introdução. A igreja herdou muitas ideias e práticas, campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecoste, numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostra o limite entre o judaísmo e o cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes, ou seja, aos irmãos, né, que se convertiam ao cristianismo com respeito a essa questão, esse problema que estava acontecendo ali no princípio da igreja por conta desses irmãos. Primeiro ponto, prevenindo-se contra a tendência judaizante, subindo outra vez a Jerusalém. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. Objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha a convicção de que recebeu esse evangelho de Deus, estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu e seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Isso por 2 razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Segundo ponto, a tendência judaizante no início da igreja. O espanto do apóstolo. Então logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. Isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. O verbo grego metatites deixa abandonar, desertar, mudar de pensamento. Virar a casaca, que o apóstolo emprega nessa passagem. Era usado na antiguidade, quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido, político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. E é interessante que isso acontece no dia de hoje. Você serve uma igreja, exemplo, da Assembleia de Deus. Então você que é minha irmã, né, e você que é meu irmão, tinha por costume usar saia e o homem calça por conta
da Assembleia de Deus. E saiu da Assembleia, foi para uma batista, uma Palavra de Vida, Opinião, qualquer uma dessas. Aí você passa, o homem volta a usar bermuda e a mulher uma bermuda, uma calça. Aí a ótica dos assembleanos é que aquele irmão, tu viu aquele irmão? Ele parece que, né, tá usando bermuda, aquela irmã tá usando calça. Como se isso fosse algo que o condenasse, que fosse pecado. E se desse ao caso de, por aventura, o Senhor tivesse nos dado a vocação de juiz para sentar no trono e julgar quem quer que seja, como se deixou de usar saia e deixou de usar calça ou bermuda, passou a ser salvo e fora disso está desviado. Então isso é uma realidade nossa. Estou falando aqui porque eu convivo, eu sou um assembleano e convivo até o dia de hoje com esse tipo de, infelizmente, de situação. Onde o que reza são as regras e não o amor cristão, ainda que se fosse o fato daquele irmão estivesse sobre a margem ao perigo do pecado, que caberia a mim alertá-lo desse perigo. Mas, com respeito ao uso e costume, condenar quem quer que seja. Quantos escândalos não têm acontecido envolvendo pastores, envolvendo membros de igrejas que se dão por conta de uma relevância exorbitante com respeito ao uso e costume e acaba fazendo uso disso para encobrir o seu pecado e continua no pecado. Então isso é muito perigoso e isso é muito importante aqui considerarmos essa questão que eu e você não venhamos fazer qualquer acepção com respeito aos nossos irmãos em Cristo Jesus, porque somos irmãos. Quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do verbo grego viver como judeu, adotar costume e rito judaico. Parece a única vez no Novo Testamento. Esses eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém à igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não havia enviado. Eram ilegalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação, como já foi comentado no início. Terceiro subponto, clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã do Evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Terceiro ponto, a tendência judaizante hoje, o mesmo evangelho. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e de Paulo, também chamados respectivamente evangelho da circuncisão e da circuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios, ele foi constituído por Deus, apóstolo de todos os gentios, para pregar aos não-judeus. O Pedro era com os judeus, mas a mensagem era a mesma. Cristo crucificado e que ressuscitou o terceiro dia. Segundo o perigo da doutrina judaizante, os apóstolos viam em tudo isso dois problemas. Sério, ameaça à liberdade cristã e o perigo que o cristianismo se torna uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam
o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne, buscando as virtudes do fruto do Espírito. Terceiro, subponto e último, as práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, termo hebraico para leis dietéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso de sofá, trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso de talit, o manto ou chale usado para oração e o uso do kippah, o solidel, que os judeus religiosos usam, sobre a cabeça. E aqui poderia acrescentar isso o judeu, mas trazendo a questão dessas imposições na sua época, hoje em dia. Além disso, ainda tem a questão de usos e costumes, que são mandamentos de homem e não de Deus. Os judeus. O judeu messiânico, principalmente em Israel, segue a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. É alguém chamado, estando circuncidado, fique circuncidado. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Os não-judeus, da mesma forma, é alguém chamado, estando circuncidado, não circuncide. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia, no dia a dia, para imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fique na vocação em que foi chamado. Concluindo, o resultado da reunião foi desfavorável ao judaizante. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre as especificidades de cada grupo, dada por Paulo, já apontava o engano desse legalista sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo, nesse mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e o cristão judaizante atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão aos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, todo o tempo que aqui estivemos meditando, Senhor, sobre esse importante assunto. Guarda-nos, Senhor, sermos escravizados por aqueles que são mandamentos de homem e não teu, Senhor. Porém, santifica-nos, ó Pai, nosso corpo, alma e espírito. Jamais venhamos, ó Pai, Senhor, fletar com o pecado. Tem misericórdia, Senhor, de nós. É o que nós pedimos, ó Pai, e já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos.